Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Aproveite para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Aqui ao meu lado, mais uma vez, a repórter Eduarda Pinto. Seja bem-vinda, Eduarda. Obrigada pelo convite, Fernanda. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com o nosso convidado. E o nosso entrevistado nesta segunda-feira é o novo secretário de Desenvolvimento Urbano de Salvador, o Sóstenes Macedo, que ficou conhecido durante muitos anos por aquele colete laranja da Defesa Civil de Salvador e agora foi alçado à condição de secretário. Eu agradeço a disponibilidade de Sóstenes de bater um papo conosco aqui no Projeto Prisma e aproveito para pedir que ele se apresente para quem eventualmente não sabe quem é Sóstenes Macedo. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, satisfação grande, Fernando, em poder conversar com você, conversar a todos que nos acompanham aqui no Projeto Prisma, Eduarda. A gente que tem uma longa data de parceria em favor da cidade. São 20 anos, 21 anos de entrega, de dedicação à vida pública na nossa capital, aqui na nossa prefeitura, diversas posições, secretário de manutenção, de obras, subprefeito do subúrbio ferroviário das ilhas, subsecretário de administração, assessor especial do prefeito, assessor especial da Segov, chefe de gabinete da Intursa, hoje Soltur. Mas realmente o que notadamente marcou essa nossa trajetória foram esses 8 anos e meio à frente da Defesa Civil de Salvador, qual nós pudemos, junto com a nossa equipe de valorosos homens e mulheres, engenheiros, arquitetos, geólogos, profissionais daquela Codesal, sob a liderança inicialmente do prefeito Assemineto, aniversariante do dia, hoje completa aí 47 anos, estivemos juntos na inauguração do novo viaduto, que fez o início dessa transformação da antiga Codesal, uma Codesal de respostas, uma Codesal que estava presente nos momentos mais difíceis, mas para uma defesa civil de prevenção, mais preditiva, preventiva, trazendo uma série de capacitações, de apontamentos de necessidades, de observação das áreas de risco, mapeamentos com os profissionais habilitados. Hoje, notadamente, a Defesa Civil mais respeitada e mais bem avaliada de todo o Brasil. Então, o prefeito Bruno e a vice-prefeita Ana Paula, eles têm uma contribuição muito grande nesse aspecto, porque nos possibilitaram, dando continuidade às ações de Neto, termos assim um parque tecnológico muito bem elaborado, com uma série de equipamentos que nos permitiam enxergar o que estava por vir, mas também o que estava acontecendo em toda a cidade. E esse conhecimento nos possibilitava, obviamente, conversar por meio de vocês, dos meios de comunicação, com a nossa população. A população se acostumou a nos ver nos telejornais ou mesmo nos sites, nas informações dadas constantemente com aquele colete laranja, que é claro, a marca da Defesa Civil em todo o Brasil. Então não é um colete específico para Salvador, mas é um colete que se replica no Brasil e fora. Tive a oportunidade de ministrar palestras em diversas partes do mundo. No último momento em Portugal foram 39 cidades portuguesas, quais pudemos emprestar o nosso conhecimento, tudo que nós tínhamos avançado aqui em Salvador, e sem sombra de dúvida Salvador hoje é a grande referência qual recepciona as defesas civis de todo o Brasil. Então, não raras as vezes, outras capitais, grandes cidades brasileiras, vêm a Salvador, e eu tenho certeza que o colega Adriano, que assumiu essa honrosa missão, junto com sua equipe e seu corpo técnico, continuará trazendo grandes colaborações para a nossa cidade. Agora, a missão é outra, é fazer com esse mesmo dinamismo que nós atuamos à frente da Codesal, a gente possa também dar nossa colaboração. 8 anos e meio à frente da Defesa Civil nos impõe uma série de obrigações, de responsabilidades, mas é claro que por mais ineditismos, buscas por novas propostas, programas, a gente chega um momento que precisa de novos ares. Então, de igual modo, na SEDUR, os colegas que antecederam, meu querido amigo João Xavier, que foi o secretário que me antecedeu, passou 5 anos dando a sua contribuição, hoje assessor especial do prefeito, para discutir temas importantes da cidade, como o próprio PDDU, e outros que por lá passaram, Sérgio Guanabara, que é um amigo fraterno e que hoje, quando assumido a nova função, telefona, dá sugestões, outros mais, Guilherme Belintani, Silvio Pinheiro, Cláudio Silva. Perceba, uma pasta como essa, tão importante, que norteia os rumos da cidade, obviamente ela precisa de etapas para que a cidade também, por etapas, possa crescer. E no nosso momento de atuação, mistério que me foi apresentado pelo prefeito Bruno e pela vice-prefeita Ana, obviamente é de construir um cenário confortável e confiável para o nosso mercado econômico,
poder investir na nossa cidade. Fernando, Eduarda, é uma provocação que eu faço aqui, inclusive por todos nós, de deixar de ter os antagonismos em outrora provocados, empregador e empregado. Nós não podemos ter esse tipo de diálogo pensando na construção de sociedade. Todos fazem parte dessa construção da empregabilidade da nossa cidade. Eu tenho conversado com diversos atores, eu tenho recebido desde a última semana a ADEME, que é uma organização importante da nossa cidade. O presidente Cláudio esteve comigo, com a sua diretoria. Há pouco saí de um encontro riquíssimo com a FIEB, a Federação das Indústrias da Bahia, que obviamente possibilitam diversos milhares de empregos para a nossa população, com a FEComércio, o presidente Kelson Fernandes, Sinduscom, o Eduardo, que antes o Landim cumpria esse papel. Então, o que nós precisamos aqui é encontrar as ferramentas para uma construção de economia mais perene, mais sólida e mais consistente, para que os nossos empregos não sejam sazonais. A gente tem aqui a indústria do turismo, da cultura, que é muito forte. A vice-prefeita da cidade, inclusive, lidera esse processo na qualidade de secretária de Cultura e Turismo, mas o prefeito Bruno determinou que nós buscássemos uma continuidade dessas ações, de tal modo que nós não fiquemos em determinados períodos do ano na vacância de novos empregos. E eu tenho convicção de que a construção civil, o mercado imobiliário, ele cumpre bastante esse papel. Conversava agora com esses importantes atores do nosso cenário econômico da cidade e tem uma provocação que ela é muito bem constituída. A gente pensa no mercado da construção apenas na perspectiva da construção em si, quando, em verdade, ela antecede. Ela antecede quando da necessidade da construção dos projetos arquitetônicos, dos projetos de engenharia, e aí você já movimenta o mercado econômico, vai buscar profissionais habilitados pelo CREA, habilitados pelo CAL, seja os engenheiros, seja os arquitetos. Na sequência disso, você tem a própria execução do empreendimento, milhares de toneladas de ferro para que a gente possa ter... Vamos detalhando aos poucos, porque senão as construções... Sóstenes não para de falar, rapaz. Isso é o desejo, a energia e a dedicação, Fernando e Eduarda, por essa Salvador que é pujante, que ela é bela, é feliz. Eu conversei com o Fernando, Eduarda, tem uns 15 dias, 20 dias antes de eu assumir a nova missão, e a gente falava sobre essa perspectiva dos homens e mulheres que atuam no setor público, que têm essa obrigação de promover a melhoria do bem-estar social para a vida das pessoas. Ora, numa cidade como Salvador, que notadamente foi constituída com polos econômicos e sociais díspares, que colocou a nossa cidade, muitas vezes, em campos opostos. As pessoas que moram nas áreas em que eu tinha uma predisposição de ter uma atenção maior na época da Defesa Civil, é porque não tinham condições de estar em outros locais. Então, quando você é gestor público e você está nessa perspectiva e imagina que você pode auxiliar, é motivo de muita animação, e é o que a gente pretende fazer, é tentar dar celeridade aos processos, animação, vida e segurança jurídica para que os investidores possam realmente ter a tranquilidade de aqui aplicar o seu recurso e que com essa aplicação de recursos nós possamos ter aqui mais e melhores condições de trabalho para a nossa população. Falando sobre essa questão de segurança jurídica, Sóstenes, a gente tem que começar sobre uma questão do letramento legal de Salvador. Ele foi questionado no judiciário, o antigo PDDU chegou inclusive a ser derrubado, a Semineto fez durante a gestão dele uma revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo também foi modificada, e a gente está perto do limite de novas alterações. E aí a minha pergunta é no sentido, hoje o empresariado, essa recepção que o senhor tem tido, confia no letramento legal de Salvador ou existem lacunas que ainda precisam ser preenchidas e a gestão Bruno Reis pretende fazer isso no PDDU e na LOAS? Fernando, eu tenho convicção, pelo que eu tenho escutado, dos empresários que querem investir em Salvador. São empresários que já têm uma história de investimentos na nossa cidade, mas que, obviamente, eles buscam outras praças, seja Recife, seja Fortaleza, e como chefe da pasta do desenvolvimento urbano, a minha pretensão é buscar que esses investimentos sejam ampliados na nossa capital. Ampliação de investimentos aqui é geração de novos empregos para a nossa população. O que nós temos hoje, o regramento jurídico que nós temos hoje para a cidade, ele tem um arcabouço que nos possibilita ter a segurança legal, e eu venho conversando muito com os colegas da área jurídica do município, o nosso procurador-geral,
o Eduardo Vaz Porto, a subprocuradora-geral, a Luciana Hart, e dentro da própria estrutura da SEDU, doutora Catarina, que vem trazendo essa confiança para aqueles que aqui querem investir. É claro que em determinados momentos, sobretudo por conta de disputas político-partidárias, eleitorais, e que, obviamente, no condão de gestor público, eu termino me afastando um pouco disso nesse momento em que a gente deve se debruçar efetivamente na pasta, no mistério da pasta, que é fazer com que ela gere esse tipo de sinergia com o mercado econômico e, é claro, com a projeção de uma cidade confortável, confiável, com sustentabilidade, que é a nossa provocação, e eu tenho conversado isso com todos os atores que fazem parte desse sistema. Eu tenho certeza que o que nós temos hoje já garante, já confere essa tranquilidade para esse setor do nosso mercado, que é quem investe efetivamente, é quem acredita e que muitas vezes arrisca, coloca ali o seu esforço para que essas agendas sejam consolidadas. Agora, é claro que no ano como esse, 2026, a gente vai passar por esse debate, é um debate que vai precisar de conteúdo, de aprofundamento, a gente está lastreado com equipes técnicas importantes da própria Secretaria e também de outros atores, como a Fundação Getúlio Vargas e outros que têm feito parte dessa construção. E é claro que tudo que tem sido feito, desde a gestão do prefeito Assemineto, da gestão do prefeito Bruno Reis, é feito dentro dos alicerces legais, e é essa a nossa pretensão. Agora, é claro que esse debate ele vai ser enfrentado, porque nós temos que discutir cidade. E nessa discussão de cidade, é oportuno ouvir todas as matrizes, todos os pensamentos. É claro que alguns podem não avançarem, outros terem mais fluidez dentro desse processo. Isso faz parte da democracia. A democracia vai ser construída nesse pilar, nesse diapasão, e a SEDUR vai fazer valer essa discussão. É claro que não é uma pauta meramente do Executivo. O Executivo ele vai nortear as discussões, mas ela vai ser aprofundada no Legislativo soteropolitano. Então, a Câmara Municipal, o presidente Muniz, os presidentes das comissões, os vereadores, líderes do governo, eles vão fazer esse debate. A Câmara está aí para refletir justamente o colegiado, o anseio da maioria da nossa população. Eles foram eleitos com essa finalidade. E é claro que a gente vai respeitar essa condução, esse caminho. Eu tenho a convicção de que a gente tem esse ano 2026 para fazer esse debate e construir ele da melhor forma possível. Essa vai ser a nossa premissa. A gente que tem um acumulado grande na área ambiental, na área da sustentabilidade, eu posso falar com muita segurança e muita tranquilidade, porque por 8 anos e meio eu fui a pessoa que mais discutiu esse tema aqui, juntamente com o secretário Ivan Euler, que é o secretário da Cidade Sustentável, mas eu era a ponta da resposta das mudanças climáticas. É claro que a gente vai utilizar isso como balizador, mas evidentemente de que não pode colocar tudo na mesma baila. Quando tudo é importante, nada é importante. Isso a gente aprende na academia do direito, na faculdade do direito. Os nossos mestres, professores, sempre colocavam muito essa premissa. Então não dá para a gente pensar, discutir algo tão importante, colocando tudo do mesmo patamar. Assim feito, a gente perde a riqueza do debate e perde a possibilidade, evidentemente, de trazer soluções, que é o que a cidade espera. Eu tenho conversado com muitos atores. Hoje eu recebi produtores culturais que discutem e tratam de licenças, liberações para eventos dessa natureza. Tenho discutido com os terreiros de candomblé a questão do uso dos seus espaços e das garantias constitucionais oferecidas. Tenho discutido com o meu empresarial, como eu disse, falei com a DEME, tive há pouco com a FIEB, com a FEComércio, com empresas que lá se colocam, dentro da DEME, a gente vê alguns empresários que vão se colocar lá à disposição para apresentar soluções. Tive com donos de supermercados, a exemplo do prefeito João Galberto, e vinham provocando todos esses atores, como os empresários da Moura do B, que tem muitos investimentos em Salvador. Eu quero que eles façam mais investimentos aqui, como fazem em Fortaleza, como fazem em Recife. A gente não pode fugir disso, de imaginar que essa projeção de construção de riquezas para a nossa cidade tem que ficar amealhada em outras praças, em outros municípios, podendo trazer para a nossa capital. Seria muito mesquinho, muito perverso a gente imaginar que, por conta de alguns quereres, e é claro, a gente tem que se basear no que está descrito na legislação. E dentro do que está descrito na legislação, buscar as soluções econômicas sustentáveis para a nossa cidade. Então, esses estudos têm sido realizados, essas discussões têm sido empreendidas, e a gente quer que Salvador cresça, Fernando, cresça, Eduarda, porque nós temos, e eu vivenciei isso muito de perto, eu posso falar isso com muita
cortesia, mas com muita segurança. Ninguém mora numa área de risco, Fernando Duarte, porque quer. Ninguém mora numa casa, Eduarda, que pode escorregar a encosta atrás da sua edificação e perder a sua vida porque quer. As pessoas moram ali muitas vezes porque não têm condições de estarem abrigadas em um outro local mais seguro. Eu conversava agora com empresários da FIEB que falavam muitas vezes sobre a condição dos programas sociais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida. Então, já foi Minha Casa Minha Vida, passou a ser Casa Verde e Amarela, voltou a ser Minha Casa Minha Vida. A nomenclatura pouco importa para o povo. O prefeito Bruno fala muito sobre isso. O povo não quer saber se quem fez foi o presidente, o governador ou o prefeito. O povo quer saber se vai ter resultado efetivo para a sua melhoria da qualidade de vida, de seus filhos, de seus netos. Eu sei o que é isso. Eu vivenciei isso de perto durante esses últimos 8 anos e meio. Então, o que eu puder fazer sobre a liderança do prefeito Bruno e da vice-prefeita Ana, com um colegiado de parceiros, seja da Prefeitura, a Secretaria da Fazenda, a secretária Giovana Victor, que tem uma atuação muito forte nessa área também do setor econômico da nossa cidade. A secretária Mila Paz, que trata do empreendimento e das riquezas e discute dia a dia com a qualificação da mão de obra. O meio ambiente com o secretário Ivan Euler. Tive hoje com os parceiros da Coelba pensando em melhorias do uso dessa importante empresa concessionária do nosso estado, que serve a nossa cidade, mas que tem interferências com a Secretaria de Manutenção, com a Diretoria de Iluminação Pública. O que a gente pretende efetivamente é fazer com que esses atores conversem entre si e que nós possamos, assim, ter uma resposta melhor possível para Salvador. Perfeito. E, secretário, o senhor acabou comentando um pouquinho sobre o que eu ia perguntar. Assim, o que é que o senhor acredita que... Desculpa, porque ele antecipa as respostas toda hora. Se controla, rapaz. Fernando, Eduarda, isso é a busca pela intimidade com os desejos da nossa cidade. Esse é o querer. O gestor público que não tem a pretensão, efetivamente, de estar inteirado dos desejos da sua população, ele não é vocacionado para essa matéria. Então, que bom que é uma matéria que você vai discutir e que, de alguma forma ou de outra, eu aqui trouxe, porque mostra que nós estamos na mesma página. Exatamente. Mas o que eu ia perguntar é justamente, o senhor acredita que esse olhar de 8 anos na Codesal vai se refletir em uma priorização da regularização fundiária nessa nova gestão da SEDU? Porque são duas coisas muito correlatas, né? Como o senhor fala, óbvio. A Codesal acaba sendo... uma secretaria mais voltada à prevenção de desastres, em casos mais extremos. Mas a SEDUR é que faz esse licenciamento, esse ordenamento prévio. Então, vai ter essa correlação direta? Então, a gente pode dizer que a regularização fundiária vai ser uma prioridade? A pretensão é essa. A pretensão é de trazer o acumulado que nós tivemos na Defesa Civil. A gente assumiu a Codesal em 2017. Ela estava na mudança da antiga Defesa Civil para a atual, que é essa grande referência. Eu conversava agora com esses atores da FIEB, mas é o que eu venho conversando com outros parceiros, exemplo de Tânia Scofield, que é presidente da Fundação Mariléo Ferreira, que é um arquiteto e urbanista de mão cheia, que vem dialogando com diversos setores da nossa sociedade e construindo essa Salvador que a gente quer, essa Salvador que a gente tem vivido urbanisticamente falando. Então, os processos que nós instituímos deram celeridade e respostas mais rápidas, e a resposta vocês sabem melhor do que eu. Claro que quando o ex-gestor, o ex-chefe da pasta trata do assunto, trata com uma afetividade muito grande, porque a gente meio que vira pai de um filho que deu certo. Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Não é isso? Não é assim que fala? Graças a Deus eu tenho 2 filhos lindos que deram certo, tanto Sóstenes quanto Renata, um jovem de 22, uma jovem de 16, e que eu tenho muito orgulho. É claro que eu tenho muito orgulho do que foi feito na Codesal. Como não? A gente construiu uma série de procedimentos. Eu sou muito processualista, Eduardo. Eu gosto muito de construir protocolos que não precisem da gente para que eles funcionem. O meu sucessor, o amigo Adriano Silveira, ele brinca muito dizendo: você me entregou a pasta pronta. Eu disse: entreguei a pasta pronta no que eu acreditava, para que você, a partir de agora, possa trazer as suas inovações, os seus ineditismos. João Xavier me entregou a pasta pronta no que ele acreditava, que recebeu de Sérgio Guanabara como ele acreditava. Cada etapa é uma nova etapa. O que eu pretendo agora é construir processos, como eu fiz na Defesa Civil, para que os atores envolvidos eles permaneçam dentro dessa estrutura com o menor tempo possível, para que ele possa ter... Quando você pensa numa cadeia produtiva, Eduardo, o sujeito vai pedir uma licença,
ele vai passar por uma aprovação. Nesse meio tempo, ele está buscando ali financiamento, e a Caixa Econômica estava nessa reunião agora na FIEB, que é a grande financiadora do mercado imobiliário. Claro, existem outros players também que fazem essa ação, mas a Caixa, sem sombra de dúvidas, ela tem esse papel preponderante no impulsionamento imobiliário do Brasil. Então, a Caixa estava presente. O que eu preciso dar é segurança para esses atores e mostrar que um processo ele possa ter uma vida menos longínqua possível no âmbito processual e que possa efetivamente entregar com mais brevidade as soluções para o final da entrega do item, do bem imobiliário. Ora, se a gente conseguir esse tipo de procedimento, e é claro, a gente não vai realizar em 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas possivelmente nos próximos 3 anos aí, que é o período do prefeito Bruno, a gente vai se debruçar para construir mecanismos que as pessoas, eu ouvi falar hoje dos empresários, uma terminologia bem interessante chamada alvará suíço. Por conta da celeridade, da pontualidade, coisa e tal, né, suíça, eu quero ter um alvará soteropolitano, sabe? Que a gente possa entender isso como algo oportuno e importante para a nossa sociedade. Agora, é claro que isso vai de encontro a uma cultura, que a gente vai construir novas soluções, novos caminhos. A gente conseguiu fazer na Defesa Civil. Eu tenho essa pretensão, esse desejo, em nome do prefeito Bruno Reis, que foi essa missão que ele me apresentou. Tenho conversado muito com a vice-prefeita Ana Paula, sobretudo no mercado cultural, porque quando a gente fala em mercado, a gente está pensando business, né? E o Prisma tem esse vetor do business também, mas tem muito business que a gente precisa fazer em Salvador, na área cultural. Veja, o Carnaval é o grande business de Salvador para o mundo inteiro. Meu amigo Isaac Editon, ele é um craque, faz aqui do Carnaval de Salvador, o Festival Virada Salvador, um grande case de sucesso, um business de sucesso para todo mundo. Agora, o Carnaval ele tem uma vida própria. O Festival Virada, que é um novo produto que foi feito pela Prefeitura, tem uma vida própria. Ele inicia e ele conclui. Quais são os produtos que nós podemos ter mais perenidade? Então, a pretensão é de que todos os investimentos sejam feitos em Salvador, as pessoas possam iniciar e já pensar em iniciar novos outros projetos e, por sua vez, ao término e à conclusão dessas etapas, eles vão gerar novos outros produtos. Então, é o que a gente vem se debruçando. Eu tenho conversado muito com minha diretoria, com o diretor de licenciamento, o Misael, com o diretor de fiscalização, o Matheus, e também a diretora que vai discutir o PDDU, a Neilma, que tem lá tratado do assunto. Agora, temos bons profissionais que têm se debruçado, eu escutei de uma delas, a Lígia e a Cândida, que são técnicas da SEDUR, são profissionais históricas da pasta, e ela me dizendo, secretário, eu gostei muito da sua disposição e aproveitei para fazer um mutirão com minha equipe para acelerar alguns processos. Isso gera no homem público felicidade, isso gera no homem público o ânimo necessário para a gente dar o passo seguinte. A pretensão nossa, Eduardo, é de que a gente consiga sensibilizar todos os atores do processo dentro da secretaria, que eles tenham esse mesmo tipo de disposição, esse tipo de mistério, de desejo, de fazer com que os nossos processos sejam relacionados e andem o mais breve possível, como a gente fez agora com Pituaçu, Fernando. Eu, de imediato, quando eu soube da demanda de Pituaçu, eu falei com o secretário Augusto Vasconcelos, embora de campos distintos da política, se for bem e bom para a nossa cidade, não há por que ter objeção. A gente vai discutir dentro da área técnica. Eu não podia liberar na completude, porque haviam ali itens que precisavam ser melhores analisados, que não estavam dentro da completude da sua autorização, mas eu também não podia pensar no atraso do procedimento para o campeonato. O prefeito Bruno disse, Sóstenes, pegue esse processo, coloque embaixo do braço e o que tiver para fazer para que ele seja resolvido o mais rápido possível, faça. Dito e feito, nós sentamos com a equipe. No primeiro dia que eu assumi a pasta, foi nessa primeira noite, eu já autorizei esse primeiro alvará. A mesma coisa aconteceu com a rodoviária. Eu tenho conversado com o secretário Florencio, me foi perguntado se seria liberado o alvará, eu disse a ele, secretário, o que tiver dentro da lei, a gente vai fazer. Buscamos as soluções, o prefeito Bruno deu a mesma orientação. Eu estive lá com o secretário Carreira, no dia da nossa visita técnica, com o secretário Décio da Ordem Pública, e orientei a minha equipe, busquem as soluções e não as dificuldades, porque muitas vezes termina sendo buscado o que tem de difícil no processo. A minha solicitação para a nossa equipe é de que busquem as soluções. E o que tiver de difícil, vamos buscar as soluções em tempo oportuno. Então, se for algo que for intransponível, obviamente não vai ser autorizado, não vai ser liberado. Se for algo que
possa ser autorizado e que na construção do dia a dia haja ali a possibilidade de resolução, vamos autorizar. Vai ser essa a nossa tônica, tem sido essa a nossa tônica. São 10 dias à frente da pasta e eu venho percebendo o ânimo do mercado, da sociedade, dos meios de comunicação, com o que já conhece do nosso dinamismo à frente das outras pastas quais nós passamos. E eu falo com muita tranquilidade porque o homem público está há 21 anos em função pública, sem ser servidor efetivo. Algo de entrega a gente deve ter dado à sociedade nesse último período. Eduarda, talvez não tanto, mas Fernando, a gente conversa bastante, não é da agora, é de há muito. Eu acompanho o Fernando, Eduarda, quando 2, 3 governos atrás, Fernando estava iniciando. Acho que Fernando ainda não era nem jornalista quando a gente começou a ter as nossas conversas. Já era. Mas porque ele é muito moderno, ele é muito novo, ele continua moderno e novo. Então, assim, ele conhece o nosso ânimo, conhece a nossa forma de atuação. Eu espero que seja essa. Eu acredito muito nas soluções divinas, mas eu tenho convicção de que, por mais graças, bênçãos que Deus possa nos conceder, com as proteções devidas, eu sou muito católico, praticante, Nossa Senhora sempre me ajuda a conduzir os meus caminhos, mas eu tenho a convicção de que é o desejo do homem que faz com que as coisas mudem. E o meu interesse efetivo é de fazer que essa minha passagem pequena, rápida, possivelmente aí pelos próximos 3 anos, ela sirva para melhorar a vida das pessoas que mais precisam na nossa cidade. Sóstenes, a gente tem alguns debates aqui em Salvador que são causados especialmente pela oposição, que são debates como, por exemplo, os chamados espigões na orla da capital baiana. Há uma crítica, por exemplo, a investimentos centralizados ao invés de investimentos nas áreas mais periféricas da capital baiana. E há um debate sobre a questão das áreas verdes em Salvador. Que, segundo os adversários, o grupo político que está à frente da prefeitura faz um processo de desmatamento contínuo da capital. Discuto os 3 pontos com você com muita tranquilidade. Calma. E aí a gente até recebeu o vereador André Fraga aqui no Projeto Prisma, foi até a Eduarda que estava comigo, e ele falou sobre as informações falsas de que Salvador é uma cidade que não tem área verde, é uma cidade que desmata muito. Então, qual é a perspectiva de Sóstenes na SEDU para esses debates que têm sido levantados? A gente tem, inclusive, agora um debate sobre o Rio Vermelho, ali na praia do Buracão, a construção de empreendimento imobiliário. Qual a perspectiva do novo titular da SEDU nessa questão? Primeiro, dizer que enfrentar qualquer um desses 3 tópicos aí é com muita tranquilidade, tá certo, Fernando? Você é um cara rodado, você viaja bastante, você tem passado aí por outras capitais brasileiras e pelo mundo afora, tá? Só eu ri porque semana passada foi meu aniversário de 40 anos. Eu vi, eu lhe mandei os parabéns. E aí o pessoal aqui na redação soltou essa história que eu era muito rodado. E aí de manhã fizeram essa brincadeira e de tarde fizeram a mesma brincadeira. Mas viajado foi melhor, não conversaram. Eu falei rodado ou viajado? Você falou rodado. Eu falei rodado também? Foi Eduarda que me botou no ponto aqui e me deu a dica. Mas vamos lá. Fernando, eu há pouco era o diretor-geral da Defesa Civil. Ainda sou o presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Defesa Civil das Capitais. Pedirei agora renúncia, por óbvio, por não ser mais o titular da pasta aqui. Fui reeleito por 2 anos por meus pares que lideram as defesas civis de todo o Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Belém, Cuiabá, Goiânia. Então é uma honra muito grande você liderar homens e mulheres valorosos de todo o país, na sua grande maioria coronéis, que já tiveram outros experimentos, como comandantes gerais de corpos de bombeiros. A exemplo de Cuiabá, ele foi o presidente da Liga Bom, que é o fórum dos comandantes gerais de corpos de bombeiros de todo o Brasil. É um vice-presidente meu, em âmbito nacional, ou o que foi de Fortaleza, que foi o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, ou de Porto Alegre, que foi o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Então, esse debate eu faço com muita tranquilidade. Eu venho passando e rodando o Brasil inteiro, venho rodando o mundo, discutindo defesa civil, discutindo mudança climática. Então, a gente sabe muito bem quais são as discussões voltadas à mudança climática, que são realmente profundas, e aquelas são superficiais, que beiram a discussão meramente político-partidária. Eu vou me afastar disso, porque para isso os políticos farão. Como técnico, eu venho estudando, me qualificando para poder melhor servir a minha cidade, ao meu estado e ao meu país. Ora, falar de Salvador, eu venho conversando muito com o secretário Ivan Euler. Nós temos 140 mil
140 mil novas árvores plantadas em Salvador. 70% com êxito. Então, contra fatos, não há argumentos. Certamente o vereador André Fraga, que é um exímio conhecedor da matéria, ele já foi secretário da Cidade Sustentável e hoje vereador, que lidera isso. Alguém vai discutir com André Fraga meio ambiente? Pode discutir, mas alguém vai discutir com maior profundidade o que ele vem trazendo para Salvador, para a Bahia, no Brasil e no mundo. Então, eu prefiro ouvir os técnicos, eu prefiro discutir isso de uma forma mais racional. Eu passei por Recife, eu passei por Fortaleza, e o boom dos empreendimentos imobiliários nos deixam a beirar ao ridículo econômico. Porque você observa que as mesmas empresas que rodam em Salvador rodam nessas outras praças, mas que talvez, não digo nem tanto pela segurança jurídica, mas por conta da velocidade em que os procedimentos vêm acontecendo, consegue imprimir um ritmo diferenciado. É o que a gente pretende fazer aqui. Eu tenho conversado com esses atores. Conversei com uma dessas organizações que roda 1,87 bi em Fortaleza, e aqui 600 mil. Por que não trazer esses 1,87 bi para Salvador e assim gerar novos empregos para a nossa população? Aí é o que a Eduarda disse. Como é que você vai mudar a vida das pessoas com os mesmos procedimentos, com a mesma regra, com a mesma régua? Ou a gente muda os conceitos, ou a perpetuação da miséria, da pobreza, vai ser algo constante na nossa cidade. Então a gente tem que ultrapassar, muitas vezes, certas discussões que ficam muito voltadas às discussões político-partidárias, de identidade de cada uma das concepções filosóficas, ideológicas, quais eu as respeito na integralidade. Eu falo com muita tranquilidade. Eu fui dirigente da União Nacional dos Estudantes na minha época juvenil. Eu fui presidente da UNE na Bahia, eu fui secretário-geral da UNE no Brasil. Eu fiz discussões em todas essas vertentes. Agora, hoje, na qualidade de dirigente de uma cidade tão complexa como Salvador, o que a gente precisa aqui é gerar economia, comida na mesa e dinheiro no bolso do povo da cidade. Não dá para ficar vivendo, e que é importante, mas sempre, apenas e por programas sociais, que é uma ferramenta importante para a nossa população, mas não pode ser a única ferramenta para a nossa população. A nossa população precisa gerar riquezas. Então você vai em Recife, é um mercado, você falou de espigão. A palavra espigão, como a palavra empregador, não pode ser tomada como algo negativo. Quando você tem um espigão, que ele é bem feito, bem construído, com as técnicas devidas, com os estudos de sustentabilidade devidos, e que venha trazer riqueza para a nossa cidade, a gente não pode entender isso como negativo. A gente tem que virar essa página, porque senão a gente começa a acreditar em algo que foi lastreado em debates políticos e não técnicos. Ora, você vai em Fortaleza e observa a pujança do mercado imobiliário, do mercado empresarial, gerando mais riquezas. Não à toa, Fortaleza virou esse boom econômico do Nordeste do Brasil. Ou a gente não quer, ou Fernando, Eduarda, o Projeto Prisma não querem que Salvador seja um boom econômico para a nossa cidade, para o nosso povo? Eu tenho certeza que sim. Então, às vezes, a gente precisa dialogar para encontrar os aspectos comuns. E eu tenho certeza que todos esses setores, quais a gente está botando aqui na mesa, também têm a mesma predisposição. Às vezes, o que difere é o pensamento de A ou de B com algum aspecto dessa discussão. Então, a gente vai se debruçar nesse tema. Eu tenho convicção de que a gente vai conseguir avançar bastante e que a segurança jurídica necessária para que as pessoas possam empreender na nossa cidade. E aí eu falo do grande ao micro. Né? Nós construímos aqui soluções importantíssimas desde a época da pandemia, desde a Semineto para o próprio Bruno. A secretária Mila, ela tem um recurso que vai para pequenos empreendedores, que para o médio e grande é quase nada, mas para o pequeno é a solução para o cara comprar a guia dele, com a capacitação devida, com a formação devida, com o saque do empreendedor que fica ali no Mercado de São Miguel, na Barroquinha, qual eu vou sempre lá, num restaurante que lá tem, que foi um patrimônio construído pela Prefeitura de Salvador. Então, a gente precisa entender que esse mercado precisa fluir, esse mercado precisa funcionar. Quando a vice-prefeita Ana Paula, ela traz aí o caminho religioso que vai de Irmã Dulce até a Igreja do Bonfim, ela está gerando economia para aquela região da cidade que foi empobrecida, que houve uma migração da sua economia para outros centros, o que no passado tinha com muito vigor na região da Cidade Baixa, na região da Ribeira, região do Bonfim, e que porventura migrou, e é natural, por vezes esse fenômeno acontece, como aconteceu no comércio. E hoje nós temos uma série de secretarias, de órgãos que migraram para o comércio com a finalidade de gerar ali novas oportunidades de riqueza. Agora,
a gente precisa acelerar, a gente precisa dar soluções. Na Defesa Civil, eu discuti muito ali o projeto Casarões. São 3.000 edificações que são estudadas pela Codesal e por seus técnicos. Cabe a gente agora na Codesal promover, dizer, Fernando, vamos conversar com o pessoal aqui do Bahia Notícias para que a gente coloque lá um novo equipamento de jornalismo na região do Comércio de Salvador. É claro que eu estou aqui só provocando, mas é uma provocação verdadeira e que a gente precisa fazer com que esse tipo de organização entenda que é necessário a gente pensar na cidade como um todo. Porque senão a gente fica aqui na Tancredo Neves, onde vocês estão agora, que é um local muito importante, que é um local bacana e que foi o novo vetor de construção. E aí, Eduarda me provocava aqui no off, na entrada do programa, sobre o novo viaduto. Ela falava com o secretário Pablo, que é o secretário da CEMOB, o secretário Luiz Carlos, que é o da CEINFRA, ou seja, o construtor e o beneficiado com essa nova mobilidade, é pensar que Salvador pode mais. É pensar que Salvador precisa, nessa área da cidade, que mais de 200 mil veículos trafegam por dia, e que ali tem um BRT, que as pessoas perguntavam se no passado, por exemplo, na área do BRT, foram tirados tantos vegetais. Foram. Mas vamos discutir, foram plantados 3.500. Eu posso falar isso com tranquilidade. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque nos decretos das operações especiais da Operação Chuva, liderados pela Codesal, a CECIS fazia parte. E a cada Operação Chuva, os gestores do plantão faziam 10.000 novos plantios de árvores na nossa cidade. Eu não vou discutir isso? Eu tenho que discutir isso. Eu tive ano passado um encontro da Frente Nacional de Prefeitos, qual o prefeito Bruno Reis é o presidente da Comissão de Adaptação Urbana e Prevenção a Desastres. Ora, Bruno foi alçado a essa posição à toa? É porque tem bastante acumulado na nossa cidade a esse respeito. E naquele ato, nós fizemos com os diversos prefeitos que aqui vieram o plantio de novas 700 árvores na região do subúrbio ferroviário de Salvador. Porque quando se falava em plantio de árvores aqui, Fernando e Eduarda, é na área em que as pessoas viam, são nos grandes centros urbanos, na região da Magalhães Neto, onde as pessoas passavam e viam. Não, mudou esse vetor. A gente começou a ter plantio no Mané Dendê. São 5 bairros, por que não vamos discutir isso? Que foram reestruturados a partir de um rio, que foi totalmente poluído ao longo da história, sobretudo por conta da pobreza, e que agora o poder público ali investe uma série de projetos, programas, e que colocam as pessoas para morarem com dignidade, fazendo a limpeza dos rios. O rio hoje tem nascedouros que passam por processos de limpezas constantes e tratando do meio ambiente. Então, tratar de meio ambiente, eu acho que, para quem é dirigente da Prefeitura de Salvador, tem muito conforto e muita tranquilidade, porque sabe o que foi feito ao longo desse último período. E eu falo também com muita segurança, porque como eu rodei o Brasil todo e o mundo todo tratando dessas temáticas, eu vi o que tem sido feito fora daqui e acompanhei de perto o que tem sido construído aqui na nossa capital. A gente quer fazer mais, a gente vai discutir agora o próprio fundo na área da Secretaria do Meio Ambiente para investimentos, a exemplo de quando algum empreendimento precisar fazer a erradicação de algum vegetal, hoje a legislação manda que ele faça o replantio e que cuide daquele vegetal por 2 anos. Às vezes, aquilo gera um desconforto na execução muito grande e que não tem ali uma resposta mais efetiva, mais eficaz para aquele vegetal. E aí estamos discutindo construir bolsões de viveiros, como foi feito aqui no Jardim de Alá, com um investimento pesado da prefeitura, do município, mais de R$300 mil, para ali implantar uma série de vegetais, coqueiros, que na área de mar eles sofrem ainda mais para prosperar. Então, o secretário Ivan, o diretor João Resch, eles ali colocam os vegetais para que eles possam ter uma adaptabilidade melhor junto à área salina do mar e que, ao ter o seu replantio, ele tenha a perspectiva de sobrevida maior. Temos que buscar soluções reais. Porque, perceba, quando o debate ele se transforma num debate mais superficial, meramente nas discussões filosóficas, ideológicas, quem perde é a população. É necessário, sim, ter discussão ideológica, discussão filosófica. As construções são dadas a partir dessas premissas, mas há um desdobramento para isso, e esse desdobramento é feito na vida real, na vida das pessoas. É esse o objetivo da gente à frente da SEDUR. Secretário, eu vou pegar o gancho da pergunta de Fernando, porque hoje a reputação da SEDUR ela é muito dúbia. Para alguns, ela
a burocracia da SEDU impede o progresso da cidade, o desenvolvimento, a chegada de novos empreendimentos, enquanto que para outros a SEDU acaba sendo muito permissiva em alguns aspectos para a entrada desses empreendimentos. Eu queria saber quais os protocolos, já que o senhor gosta de protocolos, o senhor pretende implantar na pasta, na tentativa de criar uma nova imagem ou talvez até escolher um posicionamento que guie o seu mandato na SEDU. Sua pergunta é extremamente oportuna, Eduardo. É a pergunta que eu tenho me feito esses 10 dias à frente da SEDU. E sim, a gente vai construir essa solução para que nós tenhamos processos muito bem definidos, quais aqueles que desejem investir na nossa cidade tenham a tranquilidade e a segurança para assim fazê-lo. Estamos num momento embrionário, são 10 dias à frente dessa que é, sem sombra de dúvidas, uma das pastas mais importantes da cidade, e que norteia o crescimento de Salvador com segurança, com urbanismo, com desenvolvimento sustentável, e que a gente precisa, sim, ter também, nesse desenvolvimento, uma segurança jurídica. Então, essa vai ser, sem sombra de dúvidas, esse vai ser o nosso maior desafio, que é construir esses parâmetros, esses processos, esses protocolos, para que as pessoas que investam aqui na nossa capital saibam que, ao adentrar com um pedido de licença, ela vai ter tanto tempo para essa análise, depois disso, as análises feitas, as liberações feitas, o desdobramento desses processos para a própria construção e, depois disso, para, finalmente, a licença do habite para que o processo seja finalizado. A gente vai construir isso a 4 mãos, com os nossos técnicos da SEDU, a ideia é de buscarmos termos mais e melhores informações com todos os que fazem parte desse sistema, seja a Procuradoria do município, seja os outros atores da própria Prefeitura, a Secretaria da Fazenda, a Transalvador, CEMOB. Muitos desses investimentos passam também por conhecimentos e autorizações de outras pastas, que não apenas a SEDUR, a exemplo da própria mobilidade, da própria infraestrutura, e a gente vai com toda certeza criar mecanismos para que em 6 meses, 1 ano, a gente tenha aí atributos muito bem definidos para que as pessoas possam investir com segurança. Sóstenes, o senhor falou que tem mais de 20 anos já na vida pública aqui em Salvador. Tem uma história que começou lá atrás, antes mesmo de Assemineto, com o próprio João Henrique. O senhor passou algum tempo. E é difícil alguém se perpetuar em cargos políticos, cargos públicos, sem uma espécie de indicação ou uma proximidade política. Eu lembro que na chegada da gestão de Assemineto, se falava muito que Sóstenes era ligado a João Henrique e que, por conta disso, Assemineto manteve. Depois, Sóstenes acabou se tornando uma pessoa mais ligada a Assemineto e se manteve agora com o Bruno Reis. E o senhor falou aqui em diversas oportunidades da vice-prefeita Ana Paula. Talvez tenha sido o secretário que passou pelo Prisma que mais citou a secretária Ana Paula, até mais do que a própria Ana Paula se citava quando esteve aqui. E aí a pergunta de onde vem esse lastro político para que Sóstenes permaneça na função pública, para além da competência, obviamente, porque se não fosse competente não permaneceria, mas existe um lastro político. Quem é que dá esse lastro político para Sóstenes Macedo? Fernando, você me faz uma provocação que ela, com todo carinho a você, é muito inoportuna, porque legislar em causa própria faz feio no microfone. Mas, brincadeira à parte, eu sempre fui muito dedicado, eu sempre gostei do que eu fiz, eu sempre acho que servir é melhor do que ser servido. E trabalhar para melhorar a vida das pessoas é um desejo inabalável na minha vida. Minha mãe sempre me disse: meu filho, a lei do retorno é implacável, faça sempre o bem. Eu acordo todos os meus dias desejando, querendo e tentando praticar o bem. E nessa linha de buscar o bem, eu acho que deu certo, porque nessa dedicação constante, por vezes eu deixei de estar em algum compromisso com minha esposa e com meus filhos. Mas eu escutava dos meus filhos dizendo que sabiam que quando eu estava ausente deles, como foi nos 18 anos de Sostinho, eu estava acionando sirene na Codesal. E naquele dia, no dia 26 de dezembro de 2021, eu estava lá com a vice-prefeita Ana Paula. O motivo que eu falo muito de Ana é da entrega também do querer bem dela para a cidade, como do de Bruno, como do de Neto, como do de João. No dia 24, eu saí da missa na minha igreja, a Paróquia da Assunção, após a homilia do meu padre, e fui para a sede da Defesa Civil.
iniciar os procedimentos para acionamentos de sirene. Não precisou no dia 24. Mas no dia 25 eu estava lá. Eu, Ana Paula, o Francisco Eldio, chefe de gabinete do prefeito. Estávamos em campo, em Castelo Branco, na Escola Municipal de Castelo Branco, tirando as pessoas de casa, levando para a Escola Municipal como abrigo, com o megafone na mão, com a sirene tocando. No dia 26, meu filho completava 18 anos. Eu não fui a ele, ele foi a mim. E eu tive o perdão de meus filhos. O perdão por estar ausente em alguns momentos importantes. E deles eu escutei que sabiam que eu estava tomando conta da vida de quem mais precisava naquele momento. Eu acho que ele, grandioso, lá em cima, enxerga que por vezes é necessário ter gente como a gente fazendo o que a gente faz, cuidando de gente. Eu tenho um orgulho muito grande em ter servido e continuar servindo nessa cidade. Eu tenho um orgulho muito grande em ter servido a Semineto, que hoje completa aniversário. Eu poderia citar Neto 10 vezes, como citei Ana 10 vezes. Eu poderia citar Bruno 10 vezes, como citei Ana 10 vezes. É porque quando eu falo de Ana, eu estou falando aqui da expressão de uma mulher que deseja o bem de Salvador, como Bruno, como Neto, como eu. Por vezes as mulheres não são citadas. E eu tenho convicção e certeza. Eu que fui criado por minha mãe, sozinha, sei o valor de uma mulher dentro da sociedade, sei o valor da mulher na minha vida. E Ana é essa mãe que a gente tem dentro da administração, que puxa a orelha, mas que acalenta, que abraça e que norteia. Que bom é ser liderado de uma Semineto que fez tanto por Salvador e que espero que faça muito pela Bahia, que a Bahia precisa muito que Neto seja para o Estado o que ele foi para Salvador. Que bom é ser liderado por Bruno Reis, um homem fantástico, dedicado. Bruno, Fernando e Eduarda, ele incorre no abuso do querer servir. Não foram raras as vezes, à frente da Codesal, que Bruno correndo, ele tinha uma corrida dele dos domingos, que ele ia até a Igreja do Bonfim, e ele ia olhando a margem do frontispício e da falha geológica da cidade e dizia: Sóstenes, que lona preta é aquela em tal ponto da cidade. Ele queria que eu tivesse aquilo na minha cabeça de pronto. E por sorte eu tinha. E aí ele me dizia: olha, fala com tal outro ator assim, assado, coisa e tal, para poder ver se vai rolar, porque se não for por lá vai ser por cá, porque a gente vai fazer. E era de domingo a domingo. Era de domingo a domingo. Então eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo político que faz tanto por Salvador. Os números estão aí, os resultados estão para todos verem. Hoje, o locutor que introduziu a fala do prefeito, ele foi citando a quantidade de escolas climatizadas. Estou falando de uma climatização feita pela prefeitura, que dentro do bolo tributário, do pacto federativo, é quem menos recolhe dentro da federação, muito menos que o Estado e muito menos do que a União. Mas esse grupo político nunca sucumbiu ao pires na mão. Ele sempre entendeu que era importante e oportuno fazer o dever de casa para mostrar resultado. E foi feito. A Semineto construiu um centro de convenções e construiu um hospital municipal. Bruno foi construir o Hospital Municipal do Homem, construiu a maternidade e vem realizando uma série de intervenções. Veterinário também. Veterinário. Então você observa, não dá para você elencar numa conversa aqui no Projeto Prisma, no Bahia Notícias, num programa de 1 hora, tudo o que foi feito por essas administrações em favor de Salvador, o que até outro dia se imaginava tão longínquo das nossas possibilidades. Mas fomos lá e fizemos. Então, eu só posso acreditar que seja desejo e vontade de fazer mais e melhor e acreditar que Deus tem propósito para a nossa vida. Eu acredito que nada do que a gente faz aqui, Fernando e Eduarda, se afasta do desejo dele. Que eu continue servindo e sendo uma porta, em nome dele, em favor de quem precisa. Duda, tem alguma mais pergunta da parte mais séria? Eu tenho. Pronto, siga. Pronto. Eu vou finalizar com essa que eu acho que é importante, porque na nossa conversa aqui, o seu secretário falou bastante sobre a importância do setor privado nesse movimento de colocar Salvador no radar, né? Esse radar de desenvolvimento, ainda que com as limitações que a gente do privado tem. E do público, porque no público nós também vimos construindo e realizando uma série de obras. Exato. Pela Secretaria de Infraestrutura, pela SUCOP, pela SEMAN, pela Fundação Mariléo Ferreira, pela própria Transalvador, condução e intervenções de trânsito urbanísticas, mas evidentemente de que o grande provocador dessa economia são os atores do setor privado. Exato. Então,
pensando nessa colaboração entre os setores, eu queria saber como é que esse investimento do setor privado aqui em Salvador, ou seja, nessas construções de novos prédios, construções de novos espaços, como é que esse investimento que muitas vezes vem de fora vai ser revertido para a renda, para o emprego, como o senhor bem falou, dos soteropolitanos, pensando que muitas vezes muitas pessoas acabam temendo que empresas venham de fora, tragam suas equipes, realizem o trabalho difícil, e Duda. saiam. Eduardo, é muito difícil você trazer para cá. Você pode até trazer alguns atores que representem essas organizações e que venham para dar as orientações. Mas você não pode imaginar que vem para cá, e eu conversava hoje com alguns desses que são baianos, ou que viraram baianos, a exemplo do Carlos Henrique, presidente da FIEB, ele não é baiano e veio para cá, para a terra, e aqui coloca a sua energia. Eu perguntava quantos funcionários, quantos empregados tem nas empresas que dialogam com ele diariamente. São mais de 1.000. Então você vai buscar, são pessoas daqui da terra. E aí você vai procurar outros atores também, a exemplo das Forças Armadas. Você tem aqui o Exército Brasileiro, o General Ribeiro, você tem a Marinha do Brasil, o Almirante Garriga, a Base Aérea de Salvador, o Coronel Sobreira. São figuras, atores que passam um ano dentro dessas forças e que são capacitadas e que depois buscam o mercado de trabalho e que essas organizações já vêm dialogando, ou seja, já buscam profissionais que de uma forma ou de outra já se qualificaram para essa nova etapa. A própria SENDEC, que é a Secretaria Municipal que trata da matéria de empregabilidade, vem capacitando milhares de pessoas todos os anos como porta de emprego para diversas áreas da nossa sociedade. Eu não sei se você sabe, Eduardo, a Secretaria de Promoção Social, o secretário Júnior Magalhães, agora no final do ano, Fernando, um programa fantástico, além dos outros programas fantásticos da Secretaria de Promoção Social, uma busca de você ter egressos, moradores, egressos em situação de rua, com descontos no IPTU. Então você tem buscado aqui uma série de artifícios legais para fazer com que pessoas que estavam à margem da sociedade, que estavam à margem do setor produtivo, eles possam buscar esse caminho. Você tem noção do que é pegar uma pessoa que estava em condição de rua e que ela possa buscar ali através daquele programa, porque vai gerar um benefício fiscal para o empregador e que ele vai poder ter o seu primeiro emprego ou retornar ao mercado de trabalho? Isso é fantástico e, mais do que isso, isso é de uma dignidade impagável. É você tirar uma pessoa que estava numa situação muito difícil e que ela possa buscar esse outro caminho. E eu vou para outras áreas da nossa sociedade. Você falou do vereador André Fraga. Ele implementou isso lá atrás, ainda com o Neto, mas avançou com o Bruno, com o Ivan Euler. Você tem aí o nosso IPTU verde, o IPTU amarelo, que você busca discutir sustentabilidade. A gente não vai discutir sustentabilidade quando a gente fala em IPTU verde, Fernando? Como não, Eduarda? Só vale dizer quando você vai ter uma discussão de algum tipo de momento do ano em que tem um sobreamento. Como é que isso é feito em Balneário Camboriú? Como é que isso foi feito em Florianópolis? Como é que isso é feito em Recife, em Fortaleza, em Aracaju, em outras praças da nossa nação, do nosso país? Então, é claro, volto a dizer, não tem nenhuma discussão simplista aqui, eu não vou rarear, eu não vou superficializar essa discussão, mas a gente precisa aprofundar no todo, e não apenas em temas que digam respeito a algumas vertentes de desejos, e que são, volto a dizer, legítimas da sociedade. Todas as discussões que são implementadas são legítimas, e a gente tem que colocar na bandeja, na mesa, na balança, o que é que dá resposta maior para o povo de Salvador. Sóstenes, agora na parte mais lúdica do Projeto Prisma, a gente brincava que durante a sua estadia na Codesal, você tinha uma espécie de colchão e espaço para dormir na Codesal. Agora a Sedur diminui um pouco essa demanda de madrugar para, por exemplo, ações emergenciais. Mas a Sedur vai ganhar um quartinho para Sóstenes dormir fora de casa? Não precisa de quartinho, não. Você que está dizendo que vai... rapaz, a toada é a mesma, meu amigo. O diapasão é o mesmo. Eu me lembro que eu cheguei lá na primeira quinta-feira, quando o prefeito nomeou. O Marcos ainda estava se despedindo lá da turma da CEMOB, né? Lá do secretário Pablo e dos colegas da CEMOB. Eu tive a distinção de fazer a transição com o meu sucessor, o Adriano, então eu passei um dia, 2 dias lá, levando ele para conversar com os colaboradores, com a direção da pasta e tudo mais. Mas disse, sábado e domingo tem reunião aqui. Qual diretoria vai querer ficar no sábado e qual diretoria vai ficar no domingo? Eu achei engraçado, até bonitinho, porque a coordenadora administrativa da CAD de lá, um beijo, viu, Lídia? Ela mandou uma mensagem para mim, chefe, tá no elevador aqui, no video wall do elevador,
que vai ter uma operação da Coelba aqui na rua e que o prédio vai ficar sem energia. Aí eu pensei comigo, ufa, tava precisando descansar também. Mas eu não ia dar essa moral não, entendeu? Senão ia ter o plantão lá. Pô, bicho, veja, o prefeito quis mudança na Defesa Civil, porque depois de 8 anos e meio, e aí eu falo sem arrogância alguma, eu deixei minha contribuição naquela pasta. Eu inventei, trouxe ineditismos, busquei, copiei, melhorei cópias que eu fiz no Brasil, vieram para cá, copiaram o que a gente fez, porque a gente vai aprendendo um com o outro, não tem ninguém melhor do que ninguém, a gente vai buscando soluções, o que a gente precisa é deixar uma marca melhor para quem vive na cidade. Só que depois de 8 anos, eu me lembro quando eu completei 8 anos, eu fui no Bruno, e ele fez um vídeo comigo, o pessoal já achava que eu estava me despedindo no vídeo. Que Bruno gosta de fazer um suspense, né? E aí ele... Sócio, já tem 8 anos, já são 2 mandatos. Ele disse, me demitiu aqui agora, né? E aí, na brincadeira, ele falou assim, mas ele não quer largar essa pasta, mas eu vou buscar um novo desafio. E eu acho que isso termina acontecendo com diversas outras também. Então, foi o que terminou acontecendo com a SEDU, o meu amigo fraterno, João Xavier, que esteve lá por 5 anos, deu a sua colaboração, como o que antecedeu ele, meu também amigo fraterno, Sérgio Guanabara. O bom é que nessas passagens a gente vai deixando amigos, vão passando amigos. E cada um dá a sua contribuição. E aí ele queria um novo momento, uma nova vibe, né? Um novo oxigênio, porque realmente o homem público, quando ele está no mesmo lugar sempre... Pronto, Fernando, eu te conheço aqui, você disse que não era estagiário quando começou. Eu me lembro ainda como estagiário, porque você tinha cabelo preto. Graças a Deus, ó, vou completar 50 agora em maio, o cabelo está todo preto. Fernando tem uns 10 amigos do que eu. Qual é o Grecinho? 0, meu amigo. Papai do céu é tão generoso. Minha mãe, eu fui com ela na missa essa semana, né? Eu fui sozinho com ela. Eu gosto muito de pedir bênção à minha mãe, que bênção de mãe é poderosa, né? Aí eu tive com ela, ela botou a mão na minha cabeça, começou a fazer carinho, eu e ela na igreja, ali na Assunção, na Rua das Rosas, na Pitu. Ela disse, meu filho, o cabelo tá pretinho de novo, né? Eu disse, minha mãe, só foi sair da Defesa Civil que ele voltou a escurecer. Porque é engraçado que é cíclico em mim. Mas desde menino, desde a Uni, quando tinha uns congressos que eu passava a noite sem dormir, ele dava uma esbranquiçada. Passava um pouco, ele melhorava. Então, obrigado, senhor, mantém ele assim por muito tempo. Mas assim, quando a gente vai para essa nova missão, a gente vai para levar um novo ânimo, um novo desejo, uma energia diferente. Mas vai levar o colchão? Não precisa não. Em verdade, eu vou te contar uma coisa, nunca foi colchão não, tá? Era um tatame. Eu botava no chão, era um tatame que ficava no chão. Até porque nunca me permiti a dormida, era só um local de encostar as costelas, porque eu tinha que descer para o Semadec e acompanhar. Mas no sábado a gente estava lá, no domingo em campo fazendo vistorias, hoje novamente o dia todo na rua, amanhã tem vistoria cedo, acho que 7h30 da manhã já marcaram para a gente fazer vistoria dos camarotes do Carnaval. Então, eu acho que é isso mesmo. Se a gente quiser sombra e água fresca, tem uma passagem, Fernando, até antes de ir embora, de dizer o seguinte, assim, o cara estava passando mal, essa semana passada bateu 19,7 por 13, tá? Eu estava despachando com o secretário Luciano Sandes e a subsecretária Cláudia Cavalcante, das prefeituras bairro, e ela vira e fala assim, Sostinho, você está com o rosto assim assado, eu acho que você está cansado, está passando bem. Eu digo, claro que eu estou cansado, como é que eu não estou cansado, bicho, no volume que eu estou tendo aqui. São 4, 5 audiências por turno, não é modo de dizer, porque a noite também conta. Então, sim, na noite a gente termina estreitando, porque o turno vai até 18, 19, 20 horas e tem ali a agenda, é muito intensa. E ela disse assim, eu acho que você deve ir na emergência, coisa e tal. Aí eu liguei para meu médico, o doutor Marlos Macedo, meu cardiologista, no Instituto Procardíaco, que é pertinho. Disse assim, doutor, vinham ou emergência? Aí ele deu risada, nenhum nem outro, venha me ver. Cheguei lá, me pediu aqueles 15 minutos de calmaria para poder fazer os exames, fiz o eletro, aferiu a pressão, estava tudo normal, fui para casa, tomei os remédios que eu tomo ordinariamente para poder estar bem. No outro dia, 7 horas da manhã, estava despachando, vida que segue e acabou. Eu acho que a gente tem esse tipo de missão. O tempo que a gente está aqui é conversar com as pessoas, adiantar o possível, aquilo que for intransponível, também saber dizer ou não. A Semineto, ele tinha uma frase que era muito perspicaz, né? No dia das respostas fáceis, é bom você ser verdadeiro. É melhor um não verdadeiro do que um sim mentiroso. Então, quando não for possível, vai ser dito também, olha, Fernando, não dá. Olha, Eduarda, não dá. E Fernando vai continuar me respeitando, Eduarda vai continuar me respeitando, porque vai saber que daqui nunca vai sair algo que não seja verdadeiro e correto. O que for possível, a gente vai construir a solução. E é isso que a gente pretende. O colchãozinho, ele não existiu, mas se precisar existir, a gente tiver que fazer plantão lá, a turma
Vai fazer uns mutirões para adiantar os processos. Eu acho que é mais fácil do que passar o domingo comigo lá despachando. Sóstenes, quem é você fora do ambiente político? Quais são os hobbies de Sóstenes, além de ir para a missa? Eu sou o mesmo Sóstenes do ambiente político. Eu acompanho um desses coaches de Instagram que trabalhou com Silvio Santos e ele dizia, não dá para você ser dois. Você é um só, você é uno. É claro que você vai ter nuances que vão lhe dar um peso maior para cada uma das condições. Por exemplo, eu escutava muito, ainda na época da Codesal, as pessoas dizendo, você faz isso tudo e ainda vai para a missa? E eu dizia, eu faço isso tudo porque eu vou para a missa. Então, eu gosto muito de manter minha religiosidade em dias, minha espiritualidade muito próxima a Deus, a Nossa Senhora. Meu hobby era andar de skate, mas há 2 anos eu tive um problema na panturrilha. Você lembra disso? Foi matéria aqui do Bem Notícias. Diretor-geral da Defesa Civil tem a síndrome da pedrada. Saiba o que é. Ali foi um jovem senhor de mais de 40 anos, agora quase 50, completa esse ano, querendo andar de skate. E confesso que eu tenho muito desejo, mas tenho muito medo. A vida nos impõe medos também. É o bom da maturidade. É saber que a gente não é inquebrantável, que a gente é falível. A maturidade nos possibilita esse tipo de momento da nossa vida. Então, eu dei uma tranquilizada porque eu sou radical. Em tudo que eu faço, eu sou radical. Então, não dava para mim só para dar um passeiozinho com skate. Quem sabe um dia eu volto. Gosto de natação, mas também não faço já há 1 ano. Depois da chuva do ano passado, o campeão Edivaldo Valério me provoca sempre. Vai voltar quando, campeão? Eu disse, não sei. Eu querer acordar mais cedo do que às 4 da manhã para poder fazer isso. E aí vocês não vão aguentar. Porque Fernando, Eduarda, as mensagens que ele recebe de Sóstenes sempre foram 1, 2, 3. Eles achavam que era IA, mas na época não tinha IA. É verdade ou não é, Fernando? É verdade. Não tinha IA para isso. Espero que agora as minhas matérias, as minhas mensagens com vocês sejam no horário comercial. O comercial, das 6 da manhã até meia-noite. Mais próximo do comercial. Não, é 6 da manhã à meia-noite, que esse é o nosso comercial. É engraçado que quando começava a chover, a primeira coisa que eu olhava era a mensagem de Sóstenes para ver o volume de chuvas em Salvador. Mas dizer que assim, a minha felicidade é muito grande em servir. Tá? Então, o Sóstenes, fora da esfera da vida pública, é a mesma do Sóstenes dentro dela. Eu gosto de servir, eu me sinto feliz servindo. Alguns brincam dizendo assim, eu vi outra coisa que é muito fantástica também, essas mensagens de xícara de café do Instagram, né, que a gente fica assistindo, né? Também do Silvio Santos. Alguém falou assim, olha, o Ratinho, foi o Silvio Santos, não, essa foi o Ratinho. Alguém perguntou ele assim, mas você é um multimilionário, é dono de fazendas, dono de hotéis, dono de permissionário de televisão, de rádios. O que você não faz para poder descansar? Ele, mas eu sou feliz fazendo isso, poxa. Então, eu sou feliz fazendo isso. Eu sou realizado fazendo isso. Eu adoro servir. Isso é vocação, não é uma obrigação. Então, quando eu acordo e vejo que algo deu certo, poxa, vocês não têm noção do que foi chegar na mesa que eu estava há pouco e escutar das pessoas, olha, tinha um processo que estava assim, assado, parado, e eu queria ver andar, ia buscar até algum ator local que pudesse chegar até o senhor para poder... E aí, quando eu fui ver, já estava liberado. Eu adoro servir. Então, eu peço a Deus que me dê saúde, energia. Vou replicar aqui o que Bruno fala sempre. Rezem por mim, porque rezando por mim, vocês vão me ajudar a ajudar Bruno, vão me ajudar a ajudar a Ana, vão me ajudar a ajudar a cidade. E ajudando a cidade, a gente ajuda a vida de quem mais precisa. Eu, graças a Deus, quando acaba o meu dia, Fernando, Eduarda, eu tomo banho quente, ligo o ar-condicionado e consigo, com meus filhos, com minha esposa, ter uma noite de paz. Eu sonho, de verdade, por um dia que todas as pessoas, ou que a maioria das pessoas possam ter, eu não vou dizer privilégio, possam ter a mesma oportunidade de terem moradias melhores, mais adequadas, mais dignas, e que se isso valer as noites não dormidas e os esforços concebidos e concedidos por mim e pelos aqueles que estão ao meu lado trabalhando dentro das minhas equipes de atuação, eu vou ser um homem muito feliz e muito realizado. Qual a playlist de Sóstenes? Eu sou muito. Eu escuto muito. Bota aí pra tocar. Buena Vista Social Clube. E aí depois eu boto Gui Gueto. Não. Eu boto Frei Gilson. Pronto. Tá aí uma coisa que eu gosto muito. Acordar às 4 da manhã às sextas-feiras para fazer o rosário com Frei Gilson. Eu faço das 4 às 6 e saio purificado. Meu Deus, já que você falou de coisa boa.
Eu nunca fui muito afeito a cachorros, nunca. Meu filho cresceu querendo um cachorro em casa e eu sempre dizia, no dia que você tiver sua casa, você compra o seu. E aí chegou uma preciosidade na minha vida, chamada Loba, uma Border Collie, tem quase 3 anos, e eu me apaixonei. Ela me faz de gato e sapato. Eu chegava todas as noites do Festival Virada Salvador, meia-noite, 1 hora da manhã, meu filho estava trabalhando, eu pegava ela para ir passear. Eu não bebia trabalhando, pegava um cálice de vinho, descia com ela e ia dar um rolê pelas ruas da cidade para que ela pudesse dar o seu passeio. Virou uma bênção, uma dádiva na minha vida. Minha mulher fala que me fez um homem melhor. Eu acho que todo mundo tiver a oportunidade de ter um cachorro na sua vida, muda você. Você começa a entender a finitude da compreensão do outro. Quando a gente tem filhos, a gente briga tanto querendo a perfeição dos filhos e que a gente não entende que eles não são perfeitos, como eu não sou perfeito, como nós não somos perfeitos. Mas você quer buscar o espelho seu nos seus que vieram depois de você. E quando você vai para o cachorro, você diz assim, não adianta, por mais que eu ensine, ele tem a limitação. Por mais que seja um Border Collie, que falam tanto que é o animal mais inteligente que tem. Então, assim, eu acho que eu me tornei um homem melhor na minha igreja, com a minha cachorra, com os meus amigos. E a playlist é a mais diversa possível. Eu toco piano desde 6 anos de idade, né? Eu fiz 5 anos de universidade católica no estudo de música, fiz 3 anos de Universidade Federal. Minha mãe me concedeu isso na minha infância, comecei com 6 anos de idade. Eu fui aluno do maestro Lindenberg Cardoso, de grandes mestres da música. Hoje ainda dedilho alguma coisa, mas enferrujado. Mas eu gosto de tudo. Eu toco Dire Straits e toco também os jingles de ACM Neto e de Bruno Reis no piano. Nada que um copo de uísque, um cálice de vinho não permitam a gente abrir os horizontes. Mas eu acho que cabe tudo tendo boa energia, né? Então, eu escuto muito aí o Léo Santana, eu escuto muito a Ivete Sangalo, escuto também o Bel e diversos outros dos nossos artistas, escuto a nossa MPB, Chico, eu sou apaixonado, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eu sou eclético, porque eu acho que a vida da gente ela é eclética, né? A gente busca, como eu escuto também Moza, e tive a oportunidade, quando eu fui subprefeito do subúrbio ferroviário das Ilhas, Fernando, tive uma grande oportunidade à época com o chefe de gabinete do então prefeito ACM Neto, o deputado João Roma. A gente trouxe Arthur Moreira Lima para tocar em plataforma. Eu tinha todos os CDs de Arthur Moreira Lima. Eu tive a oportunidade de ver Arthur Moreira Lima tocando piano num caminhão palco na Praça São Brás, em plataforma, para o povo do subúrbio ferroviário de Salvador. Foi um momento ímpar da minha vida, porque o erudito se confundiu com a vida popular da nossa cidade. Veja como cabe tudo. A mesma Praça São Brás, que tem ali a missa de Santa Luzia, que vai tratar dos olhos, e que tem a lavagem, e que o pau canta com trios, mini-trios, fanfarras, charangas. E tivemos lá Arthur Moreira Lima. Esse é o Sóstenes que você conversou durante essa última hora. Só tenho a agradecer a você, a Eduarda, a toda a direção aqui da empresa, tanto do site quanto da rádio. Eu já entrei com vocês ao vivo por videochamada, mas sentando aqui é a primeira oportunidade. Foi na rádio só. O projeto foi só aqui. Né? Então, fico muito feliz. Você sabe da minha admiração por você, você que, somado a outros jovens brilhantes do jornalismo, Eduarda, voe, vibre bastante e aprenda muito com esse jovem aqui, que ele é realmente uma luz no jornalismo baiano. Eu sou fã, sou mesmo. A gente conversa longamente ao telefone, elucubrações metafísicas, viagens, pensamentos, porque eu acho que a gente precisa se alimentar desse princípio de fazer o bem e de querer o bem. E Fernando, eu tenho uma convicção de que ele faz o jornalismo com essa pretensão. E quando ele me provocou, o Leiro falou e outros também, deixa um abraço aqui para você, Leiro, que é um parceiro grande também nosso, não está aqui na mesa hoje, mas está sempre aqui, não só aqui, mas também no rádio, em nome do Bahia Notícia, dizer, contem comigo hoje e sempre. Homem público tem que estar na bancada, conversando, prestando contas do que está construindo em seus mandatos. Eu tenho convicção de que a gente vai fazer muito nesses próximos anos e eu vou contar muito com vocês para que esse fazer seja feito ouvindo o que o povo de Salvador está desejando. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria primeiro agradecer a Eduarda pela disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite e pela disponibilidade e animação do nosso convidado.
agradecer a Sóstenes por estar aqui e pelos elogios que ele falou aqui, mas ele também já tinha falado comigo por telefone. Sóstenes, que é uma figura muito afável, muito agradável da cena política aqui da capital baiana. Muitíssimo obrigado. E aí, a disponibilidade para que você se despeça. E aí, aproveita para perguntar: a origem do nome é inspiração grega? Sim, a origem do nome é inspiração grega, mas, sobretudo, inspiração de um homem muito valoroso, nascido em 1908, que serviu muito a quem mais precisava e que dizia que medicina era para servir ao próximo. Daí, talvez, eu tenha carregado tanta bagagem que foi meu avô, Dr. Sóstenes Macedo, que foi um homem que serviu muito pela medicina e que atendeu muito aos que mais necessitavam, até os seus últimos dias de vida, quase com 90 anos. Eu aprendi muito com esse homem e espero ser um pouquinho dele ao término da minha passagem aqui na Terra. Bom, pessoal, vocês podem assistir e ouvir esse podcast, esse episódio também nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. A produção de hoje foi de Gabriel Lopes, que está de casa acompanhando o Projeto Prisma, e a operação de áudio e vídeo foi de Igor Barreto. Um grande abraço e até a próxima.